Então, a esterogestação é uma teoria criada pelo Ashley Montagu e ele desenvolveu essa teoria através da comparação do bebê humano com outros filhotes mamíferos. Então, o que a gente traz disso? Os filhotes mamíferos, em geral, eles nascem aptos a se locomover e eles nascem aptos a se alimentar independente da mãe, né? Ou eles têm pelo menos o mínimo de independência para sobreviver sem a dependência total da mãe, né? Então, esses dois fatores de locomoção e alimentação independente são fatores intrínsecos dos mamíferos. E a gente consegue observar isso em várias espécies. Mas no bebê humano, a gente não consegue ver isso hoje, porque ele nasce totalmente dependente da mãe. Alguns primatas também são totalmente dependentes da mãe. E o que ele traz dessa teoria? Que assim, supondo da teoria da evolução, os mamíferos, né, nós humanos descendemos de primatas e éramos quadrúpedes. A partir do momento que a gente se tornou bípede, houve uma redução, um estreitamento da pelve. Porque uma pelve que estava de 4 e era mais ampla e de repente ele ficou bípede e isso diminuiu, né? Então o bebê passou a ter uma necessidade de nascer antes do tempo. Por quê? Porque senão ele não passaria pela pelve da mãe, né? Então ele nasce antes do tempo, ele nasce imaturo nesse desenvolvimento para ele poder passar pela pelve da mãe, né? E assim, através de alguns marcos de desenvolvimento, de algumas observações, ele conseguiu trazer fatores sobre isso. Por exemplo, a presença ou a ausência de algumas enzimas. Algumas enzimas que a gente tem quando a gente nasce, o bebê humano nasce, são enzimas que conseguem digerir praticamente leite. E é isso. Por quê? Porque é isso que ele precisa para se manter nos primeiros meses de vida, né? O leite materno da mãe. Então ele tem essas enzimas. Algumas outras enzimas que dependem de digestão de alimentos mais complexos e moléculas maiores, a gente não tem. E essas enzimas vão vir gradativamente depois do bebê nascer, né? Então, essa ausência dessas enzimas e essa dependência do bebê que não consegue se locomover é um dos fatores que ele consegue comprovar essa teoria, né? Ele consegue trazer isso para a realidade. Então, o bebê nasce quando ele tem que nascer porque é o tamanho que a cabeça passa pela pelve da mãe. E depois disso ele precisa ser carregado porque ele não consegue se locomover. O Ashley Montagu considera um período de esterogestação de 266 dias e meio. Dá em torno aí de 8, 9 meses. Né? Então a gente tem 8, 9 meses, né, ali dentro das 40 semanas de gestação intraútero. Tem o parto como um momento de passagem e 9 meses, ali em torno de 9 meses de gestação extraútero. Então, esse período de gestação extraútero é um período que o bebê ainda sente muita falta desse ambiente que ele tinha no útero. A gente não vai conseguir nunca reproduzir aqui fora o que ele tinha lá dentro, mas a gente consegue se aproximar, né, assim, de alguns fatores que são fatores que acalmam, que acalentam e que aconchegam esse bebê aqui fora. No útero, esse bebê ele teve movimento durante toda a gestação, porque a gente anda, né, esse andar a gente balança o bebê o tempo todo. E o útero oferecia um limite, uma contenção das paredes uterinas em que ele se move e ele sempre esbarra em alguma coisa. Então, a gente tem esse acolher, né, esse conter o bebê pelas paredes uterinas e pelo corpo da mãe. A gente tem um movimento e a gente tem os sons da mãe, né, que tem todos os nossos sons ali dentro, dos fluidos, do sangue, digestão, coração batendo. Então, o bebê sente falta disso. E aí a gente entra num ciclo de pós-parto que a mãe
tá com níveis hormonais totalmente desregulados e que esse bebê chora e às vezes a mãe não entende o porquê. Mas grande parte do choro dos bebês, pelo menos do meu filho era, assim, eu acho que de várias mães que eu acompanho não é fome, sabe? E não é uma coisa física, assim, um incômodo físico. A maioria das vezes o bebê chora por se sentir solto. Essa saudade, sabe? De estar naquele ambiente e de estar num contato onde ele se sinta seguro. Né? No útero ele estava o tempo todo seguro. E aí, de repente, o bebê nasce. O que a nossa cultura quer? Né? O que a gente tem culturalmente? O bebê ele tem que ficar no berço, que é uma coisa ampla, espaçosa, que não se movimenta e que a gente deixa ele o mais silencioso possível, para o bebê dormir em silêncio. Mas ele tinha contenção, movimento e barulho. E a gente está dando um local amplo, que não se movimenta, que é parado, e silencioso. Né? Então, os bebês não aceitam bem mesmo. Eu conheço um monte de mães todos os dias, e são mães assim da vida real, que falam, meu filho não consegue ficar no berço, ele não fica no berço, eu ponho no berço, ele quer colo, eu ponho no berço, ele quer colo. Porque é isso, ele quer colo para ele se sentir seguro novamente. Ele quer colo para ele saber que é ali que está o conforto dele, né? Que é ali que ele tem segurança. E a gente pensa, a gente pega um bebê no colo, a gente dá o que para ele? Contenção. Então, assim, tem alguns pesquisadores que trabalham com essa questão da importância do vínculo, desse contato, né, com a esterogestação. E eles trazem assim que a criança que é bem amparada, que tem esse contato, esse vínculo bem formado, são crianças mais seguras. Né? Tem alguns estudos que comparam, inclusive, que são crianças mais sociáveis, são pessoas mais sociáveis na fase adulta também. Dentro da esterogestação, a gente consegue olhar para ela e entender muitos fatores que o bebê tem como resposta aqui fora. O choro do bebê é uma coisa que, se a gente olhar para ele, entendendo essa esterogestação, a gente entende melhor. Porque a gente tem, por exemplo, períodos depois que o bebê nasce, em que ele passa por desenvolvimentos muito rápidos em curto espaço de tempo. Né? O bebê ele nasce com o cérebro em torno de 25% do tamanho e da massa total que ele vai chegar na fase adulta. E esses 75%, não dá 75% porque a gente tem 90% ali em torno de tamanho cefálico de uso. Então, ele vai conseguir chegar a esses 90%, né, até por volta do 3º ano de vida. Então, se a gente for olhar para um adulto, a maior fase de desenvolvimento cerebral e neuronal desse indivíduo foi até os 3 anos de vida. Né? E dentro disso, né, desse grande desenvolvimento em pouco tempo, a gente tem algumas literaturas assim que trazem os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento. O que são isso? São períodos em que o bebê se desenvolve muito em um curto espaço de tempo. Um curto espaço de tempo, de 7, 10 dias, um mês, mas que para aquele desenvolvimento motor ou neuronal é pequeno demais o tempo para um desenvolvimento muito grande. Esses saltos são fases, normalmente, que os bebês eles mamam mais. Mas exatamente por isso, porque eles precisam de mais energia para suprir essa necessidade deles. Né? E, às vezes, esses saltos de crescimento, de desenvolvimento, eles vão desenvolver habilidades novas. O salto de 30 dias, que é essa fase que você chega, a mãe tá louca, que meu leite não tá dando, e tá pouco, e tá insuficiente. Esse salto de 30 dias é o salto que normalmente o bebê aprende a sorrir voluntariamente. Então, é uma fase de desespero, de angústia, mas passou, você tá vendo um bebê sorrir para você. Então, é sempre uma habilidade diferente, uma habilidade nova, né? Essa gestação é um período que a gente vai dar segurança emocional, suporte emocional para que esse bebê vá.
entende? É um período ali de suporte, de acolhimento, para você dar uma segurança emocional. A questão é essa.